Olá, meus queridos. Deus abençoe muito a vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais uma meditação e conforme eu disse na semana passada, nós estaríamos meditando um pouco no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças. Semana passada eu falei um pouquinho, como ser feliz, e aí nós combinamos, que hoje nós estaríamos trazendo a primeira meditação, um pequeno estudo, sobre as bem-aventuranças. Nós vamos fazer isso de uma forma bem tranquila, não vamos trazer em profundidade, porque na verdade a nossa intenção não é um estudo teológico, mas sim uma meditação para que a gente possa ter um conhecimento para ter uma vida realmente feliz. Eu queria dar a vocês um recadinho sobre participar, abrindo os vídeos, dando like ou dislike, para que a gente possa ter noção de quando as pessoas estão realmente nos seguindo e possamos também fazer contato. É muito bom a gente estar aqui mais uma semana. Quero agradecer a Deus por poder estar transmitindo essa palavra. Tem sido uma boa oportunidade para mim. Os irmãos sabem que ainda não tenho um ministério aqui nos Estados Unidos, e isso tem sido assim uma forma de Deus me falar ao meu coração, de estar ocupado um pouquinho também com a sua palavra. Então, mais uma vez, muito obrigado àqueles que têm dado um recado, quero mandar um alô a todos aí do Brasil também, que sempre estão acompanhando e têm sido edificados com essa palavra. Que Deus abençoe. Então vamos lá, vamos estar meditando um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, um estudo na perspectiva contemporânea de hoje. E aí nós queremos estar trazendo essa palavra ao nosso coração de uma forma bem simples. Para isso nós vamos fazer então a primeira leitura das bem-aventuranças. Prometo que não vou ser longo hoje, para não cansar os irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 12, o seguinte texto: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Interessante que esse sermão nós podemos chamar de memorável sermão do Senhor Jesus, que compreende, na verdade, de Mateus capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1. E também Lucas, no capítulo 6, versículo 17 a 49. Santo Agostinho o chamou de Sermão da Montanha, e foi primeiramente destinado aos apóstolos, aos seus discípulos, e não à multidão. O que nós chamamos Sermão da Montanha não é uma declaração de princípios da igreja cristã. Não é também um texto normativo, mas sim uma descrição de princípios para o cidadão do reino. Não é uma mensagem também evangelística. O que é então o Sermão do Monte para nós hoje? É um esboço dos princípios práticos que devem reger o reino messiânico de que Cristo estava anunciando. Também é uma descrição das atitudes do cristão que verdadeiramente conhece os segredos da verdadeira felicidade. Alguns estudiosos dizem que o Sermão do Monte é o resumo total da prática
daqueles que vão morar no céu. Se tivesse só o Sermão do Monte escrito para nós, seria o suficiente para que nós possamos viver uma vida de prática cristã aqui na terra. Não precisaríamos de mais nada, é claro, né? Isso sim, mas Deus completou em mais revelação na sua palavra para nós. Nós podemos também aprender 3 princípios que regem o Sermão da Montanha. Primeiro, a interpretação espiritual da lei. Podemos dizer que podemos espiritualizar a lei que o Senhor trouxe no Velho Testamento. E podemos também dizer que é a reafirmação da ética do Velho Testamento, e sim elevando o padrão moral. Interessante que Jesus sempre dizia, a palavra diz, ou a lei diz isso, mas eu vos digo, né? Proclamando também uma justiça do reino de Deus. Então, nesse estudo, nós não vamos analisar todo o Sermão do Monte, mas somente as 8 bem-aventuranças. E Jesus ensina nas bem-aventuranças que a nossa felicidade depende do que nós, não depende daquilo que nós possuímos, nem também daquilo que nós fazemos, mas sim do que somos. Então, ser feliz é uma questão de ser e não de estar, né? Vejamos a primeira bem-aventurança que o Senhor nos trouxe nesse sermão. E nós vamos ficar nessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser bem-aventurado? O que vem a dizer, né? O que significa ser bem-aventurado? Podemos dizer que é ser 1000 vezes feliz, ter realmente o sentido e a felicidade da vida. Bem quer dizer muito. Aventurado vem de ventura, que significa felicidade. Então, o que é o reino dos céus ou de Deus? A expressão vai derivar primeiramente lá em Daniel capítulo 2, 44, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, né, dos reinos, falou do reino que tinha uma cabeça de ouro, né, o tronco de bronze, né, e as pernas, né, de ferro e dividido em barros. E falou sobre esses reinos todos. E por último, lá em Daniel 2,44, Daniel diz o seguinte: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Lembra que daquele sonho surgiu uma grande pedra e caiu sobre aquela estátua grande que Nabucodonosor estava sonhando, né? Dizendo que esse reino, o reino de Deus, seria estabelecido e nunca mais teria fim. Deus também prometeu esse reino a Davi. E foi descrito também lá no profeta Zacarias. E foi confirmado pelo próprio anjo Gabriel no anúncio do nascimento de Cristo Jesus. Né? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, o Gabriel diz assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Segundo Mateus 2, ou Mateus 3, versículo 2, esse reino está próximo, né? E ele declara, o próprio Jesus, né? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Agora, onde está esse reino? Esse reino que muitos esperavam como o reino terreno, está onde Jesus reina. Quer dizer, no nosso coração. Mas no futuro, ele regerá todo mundo. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, fala sobre isso, que todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. Lá no texto, né, do versículo 10 de Efésios, capítulo 1, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Isto é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam elas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a bem-aventurança. Está nos dizendo, bem-aventurados pobres de espírito. O que não é essa bem-aventurança? O que não é ser pobre de espírito? Não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Também não é aquele que se deprecia, né? Ou se deprecia. Também não é aquele que é covarde, como aqueles 10 espias medrosos lá de Números no capítulo 13. Não é também aquele que escondeu o seu talento na parábola dos talentos. Então o que é? Podemos dizer que é aquele que reconhece que é carente na esfera do espírito. É aquele que reconhece que não possui as riquezas e os dons espirituais. É aquele que reconhece que depende somente de Deus. A palavra oposta a pobre é rico, que é usada figuradamente na palavra do Senhor para indicar aqueles que são orgulhosos. Em Lucas capítulo 6, versículo 24, diz assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Agora, quais são as características de um pobre ou uma pessoa pobre de espírito? Para ser uma pessoa pobre de espírito, primeiro, você precisa exercer humildade. Qualidade de alguém que não tem um autoconceito de si mesmo. Humildade. A palavra do Senhor, né, em Lucas capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passa para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Segundo, seja disposto a servir. Aquele que é humilde, aquele que é pobre de espírito, está sempre disposto a servir. Jesus disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. Como que Jesus coloca as coisas? Totalmente ao contrário dos valores dessa terra. Na verdade, os pobres de espírito são aqueles que estão prontos para servir. Os humildes, a palavra do Senhor diz que são recompensados. Em Efésios, Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte B, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí nós temos aquele versículo muito conhecido, né? Os humildes serão exaltados. Então nós precisamos também ser dependentes de Deus. Isso é o humilde, o pobre de espírito, aquele que é dependente de Deus, como foi Davi. Quanto a mim, Davi declarou lá no Salmo 40, 27, e eu gosto demais desse salmo, e ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O humilde também é de fato como uma criança, ou tem que se tornar como uma criança em relação ao seu pai terreno. Assim nós devemos também nós ser em relação ao nosso Pai Celestial. Jesus declarou: digo-vos a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Interessante, se o pobre de espírito, né, tudo isso que nós falamos no sentido de humildade, nós também temos exemplos na palavra de Deus que traz aquele que se opõe àquilo que é, na verdade, humilde. E nós temos o grande exemplo da igreja de Laodiceia, que é uma característica que se opõe à característica das bem-aventuranças ou da bem-aventurança do pobre de espírito. Lá em Apocalipse capítulo 3, né, versículo
14 a 22, e eu não vou ler todo o texto, mas vou ler apenas alguns versículos, diz assim: conheço as tuas obras, o anjo do Senhor estava dizendo à igreja de Laodiceia. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, ou você nem é frio e nem quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. A igreja estava declarando que ela era rica, que ela era abastada, que ela tinha bens. Mas Jesus disse, ou você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, você é pobre, cego e está nu. Totalmente diferente daqueles que são pobres de espírito. A igreja se dizia uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja que não precisava de nada, mas Jesus declarou, olha, vocês precisam realmente de mim. E temos o exemplo daqueles que foram humildes na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro do centurião, em Lucas capítulo 7. E quando ele foi em busca de Jesus, Jesus diz, irei na tua casa. E ele diz, não me considero digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra a meu servo, e ele será curado. Nós temos o ladrão da cruz, que em humildade reconheceu que Jesus era rei, que ele tinha um paraíso e que queria morar nesse paraíso. Daquela mulher cirofenícia que diz que das migalhas dos cachorrinhos se alimentavam debaixo da mesa daqueles que eram ricos. Esses são os pobres de espírito. E reconhecer também que nada podem fazer sem Cristo. E eu gosto muito do versículo lá de Mateus capítulo 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer. Terceiro, você precisa agir com arrependimento. O pobre de espírito precisa agir com arrependimento. Podemos lembrar do filho pródigo. Ele não era um pobre de espírito, mas se tornou um. Lá, quando ele estava no meio dos porcos, comendo das pelotas da alimentação dos porcos, ele lembrou que tinha um pai. E ele, na sua declaração, ele diz, olha, na casa de meu pai tem tantas coisas, eu vou voltar. Quer dizer, ele levantou, em humildade, em arrependimento, ele voltou para a casa do pai. E o pai estava lá, de braços abertos para o recebê-lo. Também temos a parábola do publicano, que estava diante do Senhor. Publicano e daquele homem religioso. E ele diz, eu não sou como esse publicano, eu dou meu dízimo, né? Eu dou minha oferta, eu faço isso, eu faço as minhas orações. E o publicano simplesmente declarou, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem saiu justificado do templo, porque ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu no sentido de arrependimento. Como eu disse, eu não ia demorar muito na minha meditação. Jesus espera que você seja um pobre de espírito. A única coisa que nós precisamos fazer é a nossa parte, é mudar de vida. Se eu quero ser feliz, eu preciso entender que essa bem-aventurança é o primeiro passo para me ser feliz. É uma dependência total de Deus. Ser pobre é aquele que está sempre necessitado. Mesmo que ele gaste hoje, mesmo que ele obtenha alguma coisa, mas amanhã ele vai estar necessitado de novo de Deus. Para isso nós precisamos realmente estar reconhecendo a nossa condição de pobre de espírito, para depender sempre de Deus. Então a nossa parte é esse reconhecimento.
Você quer ser feliz? Você quer ter vida de felicidade? Você quer ser feliz? Você precisa dar esse primeiro passo. Reconhecer que você depende de Deus em todos os seus momentos. Ou melhor, em toda a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos aprender mais um pouco da sua palavra. Semana que vem nós vamos estar indo para a segunda bem-aventurança. Venha, participar conosco, dessa meditação. Eu quero dizer que você é bem-vindo em ver o vídeo, e também transmitir a outras pessoas. Uma simples meditação, mas que faz uma grande diferença para nós nos dias de hoje, onde as pessoas estão preocupadas em ter, onde as pessoas estão preocupadas em obter, onde as pessoas usam todas as coisas para poder atingir valores que não são os valores de Deus. Hoje, o Senhor está nos ensinando a sermos pobres de espírito, na sua dependência, desejando sempre estar necessitado desse Deus maravilhoso. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a todos aqueles que fazem parte do nosso grupo e também aqueles que acompanham as nossas meditações aí no YouTube. Um abraço, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração, no nosso coração, na nossa vida e na nossa família. Amém.